Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos abrir em dois textos. Primeiro a gente vai ler um versículo bem curtinho, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Primeira Pedro, lá no finalzinho, antes da Epístola de João, capítulo 1, versículo 16. E depois a gente vai ler mais dois versículos em Romanos. 1 Pedro 1,16 diz assim, bem conhecido, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Algumas versões vai trazer, sede santo, porque eu sou santo. Agora eu peço para que você volte um pouco, lá em Romanos capítulo 5, versículo 10 e o 11, dois versículos apenas. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui, para que você feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós estamos aqui e queremos ser alvo da tua graça, do teu amor. Fala conosco nessa noite, que a tua igreja possa crescer, que a tua igreja possa ter um relacionamento com o Senhor, de acordo com a tua palavra. Opera, Deus, a tua vontade em cada um aqui dos meus irmãos essa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos aqui reunidos como igreja, primeiramente para prestar culto a Deus. A gente não vem aqui para outro motivo a não ser esse. A gente não vem para assistir, mas nós nos reunimos nesse santo ajuntamento para adorar ao Senhor, para cultuar a Deus. Esse é o objetivo principal de nós estarmos aqui. Também a gente vem aqui à igreja e nos reunimos para aprender como nos relacionarmos com Deus, do jeito dele, do jeito que ele especifica na tua palavra. E obviamente também nós estamos aqui porque nos ordena que devemos ser santo como Deus é santo. E aí a gente para pensar em algumas ordens, alguns mandamentos de Deus na sua palavra para os seus filhos, nos deixam perplexos. Tem algumas coisas que Deus manda a gente fazer e que a gente fica assim meio boquiaberto, sobretudo porque nós somos incapazes, diante da nossa incapacidade humana. Mas certo, independente da nossa limitação, independente da nossa vida finita, da nossa existência finita, a verdade é que Deus, Ele dá essa ordem para a igreja, para os seus filhos: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, de cara eu já posso compreender que, além de eu me submeter a essa vontade, a essa ordenança, a essa condição de santidade, eu que sou igreja, eu tenho que me submeter a isso, porque Deus mandou. Mas eu também posso entender que é possível, que não é um projeto inalcançável, que essa ordenança de Deus não é uma utopia, não é algo que a gente não consiga alcançar. Mas se Deus está mandando, eu posso ter a compreensão de que é possível ser santo.
Afinal de contas, o Deus da Bíblia, o Deus amoroso, o Deus responsável, o Deus que cuida de nós, Ele não nos daria uma ordem esdrúxula, Ele não nos daria uma ordem irrealizável, algo que a gente não consiga alcançar de forma alguma. Nós temos essa ordem que Deus nos deu como igreja, e esse é um assunto sério, porque a doutrina da santidade é uma doutrina que tem sido colocada de lado nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos desmerecer ou marginalizar essa ordem de Deus, mas tudo bem, a pergunta que fica, ok, Senhor, o Senhor está mandando eu ser santo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso ser santo? Como é que eu posso voltar para minha casa hoje me sentindo absolutamente santo? Como é que eu posso voltar para o meu lar, no caminho que eu estou voltando para casa, e dar aquele suspiro, falar, nossa, uau, eu estou me sentindo purificado, santo, separado das coisas do mundo. Como é que isso pode acontecer? Quando a Bíblia trata de santidade, ela está falando de pureza. Quando a Bíblia trata de santidade, ela está falando de limpeza. Quando a Bíblia trata de santidade, ela está falando de separação da sujeira. Nós acabamos de orar aqui pelos casais, pelos casamentos. A palavra de Deus está falando dessa separação da sujeira, dessa sociedade corrompida que está aí fora. É estar limpo na presença de Deus. É mais ou menos assim, quando você está lá no teu dia a dia, você está trabalhando e você está todo sujo. Já se sentiu assim? Você não vê a hora de voltar para casa e tomar o quê? Banho, né? Os poros estão todos sujos e você não vê a hora de voltar em casa e tomar aquele banho. E aí você se sente revigorado, restaurado. Na vida espiritual é assim também. A gente fica sujo com as coisas aí de fora, imundos. E a gente também, quando nós temos esse senso de responsabilidade bíblico, a gente não vê a hora de tomar um banho regenerador, um banho restaurador, para que finalmente nos sintamos santos no Senhor, porque a santidade faz bem para a nossa saúde. A santidade faz bem para a nossa saúde. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Pergunta que é bem pertinente para você, e é você contigo mesmo. Você que é um crente em Jesus, servo do Senhor, qual é para você a doutrina, ou uma das doutrinas mais importantes da Bíblia? Qual a doutrina para você mais importante para que uma igreja se caracterize como uma igreja realmente bíblica? Se você perguntasse para os grandes teólogos, sobretudo os teólogos pós-reformadores, eles iam dizer que é a justificação pela fé, ou a salvação pela graça, porque essa doutrina da salvação pela graça, justificação pela fé em Cristo Jesus, ela é muito importante. Na verdade, ela é tudo. Porque essa doutrina, ela valoriza, e é importante que o irmão coloque isso no teu coração. A doutrina da justificação pela fé, ela valoriza absolutamente ao extremo o sacrifício redentivo de Cristo Jesus no Calvário. A doutrina da justificação pela fé, ou a salvação pela graça, é uma doutrina que valoriza o poder e a soberania de Deus. Essa doutrina, ela também valoriza o poder, o trabalho e a sustentação do Espírito de Deus em nossas vidas. Afinal de contas, é o Espírito de Deus que sustenta a vida do crente. E essa doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, ela nos coloca no nosso devido lugar. Qual é o nosso lugar? De pecadores, que não merecíamos e não merecemos a salvação que o Senhor Jesus destinou para nós, que o Senhor Jesus nos deu, mesmo nós não merecendo nada. Então essa é uma doutrina muito importante, porque nós estávamos condenados ao inferno. Talvez você esteja cansado de ouvir isso, mas
essa é uma realidade. E a gente lembra muito disso, principalmente quando você vê uma pessoa ali, à beira da morte. Ela vai ter um encontro com Deus. E nós não merecíamos estar na presença dele. Mas através da salvação, dessa graça imerecida, nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus, amém? Isso é muito importante. Então esse foi um grande resgate da reforma protestante. Aqueles irmãos lá da reforma do século XVI, eles iluminados por Deus, eles tiveram esse entendimento, a salvação é pela graça, e eles entenderam que a salvação é receber, a salvação não é fazer. Está compreendendo isso? A salvação é receber, a gente recebe de graça do Senhor Jesus, das mãos de Deus. A salvação é dádiva, não é conquista. Para quem já estudou um pouquinho de história do cristianismo, já deve ter visto um desenho que era antes da reforma protestante, e tinha um desenho que as pessoas estavam lá, subindo o degrau, e lá em cima, no topo do degrau, estava Jesus, e Jesus estava lá em cima do topo do degrau. Isso é um desenho que se você colocar na internet é capaz de você ver isso, e está lá os crentes exauridos, cansados, brigando, subindo o degrau, aquela escadaria da salvação, para conquistar a salvação, e ver Jesus lá, e chegar até Jesus. Essa era uma figura muito usada antes. E aí, esses reformadores, esses irmãos, iluminados pelo Espírito de Deus, eles compreenderam que a figura é totalmente outra. Jesus não está mais no topo da escadaria. Jesus agora ele está no chão. Jesus agora ele está entre nós. Ele está dizendo: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês que estão cansados de carregar essa carga pesada que vocês estão carregando, eu vos darei descanso. Jesus não está mais lá em cima no topo, ele está agora entre nós. E ele nos dá essa oportunidade. Aprendei vocês de mim, porque eu sou amável, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Segure aqui na minha mão, não precisa subir essa escadaria tão longa, tão íngreme, nada disso. Se você aqui me pegar em minhas mãos, você vai entender que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós podemos ter essa compreensão de que a salvação é uma dádiva do Senhor, é receber, não é fazer, não é conquistar. Mas muito bem, a santificação é o assunto que nós queremos tratar hoje, é sobre a santidade. E aí eu quero fazer uma pergunta: se a salvação é receber e não é fazer, e a santificação? É fazer ou é receber? Como é que eu me relaciono com essa doutrina tão importante da palavra de Deus? Como é que eu me coloco diante do Senhor para eu ser cada vez mais santificado, trabalhado por Ele? Queridos irmãos, as pessoas elas confundem. Quando a gente fala de salvação, infelizmente a gente vive num tempo em que as pessoas elas querem as pessoas elas acham que elas têm que fazer e por merecer e briga. Então há um terrível descolamento da realidade de Deus. As pessoas estão longe daquilo que realmente Deus nos propõe na sua palavra. Pensam que a santificação também é para ser conquistada. Mas assim como a salvação é uma dádiva, nós podemos ter o entendimento que a santificação também é pela graça. Isso tem que ficar muito claro para a igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso e nos relacionarmos com Deus. Então, ok, eu entendi tudo isso, mas eu ainda tenho esse desafio.
A salvação vem do Senhor, mas Ele não me dá uma ordem de ser de santo. E como é que eu faço com isso? Como é que eu me coloco diante dessa ordenança de Jesus? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, elas falam, olha, ninguém é santo. A gente ouve essa frase, ninguém é santo. Tem até crente que diz assim, para com isso, ninguém é santo. Só que é o seguinte, crente que diz isso, não entendeu a palavra de Deus. Porque se você abrir a tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então esse negócio, não, ninguém é santo, não está errado. Existe santo sim. Porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. E esse sem santificação, ninguém verá a Deus, não é que ninguém verá a Deus lá na glória apenas, não. Você não verá Deus no seu dia a dia. Você não vai ver Deus, ou ter a percepção de Deus na sua vida. Não é só não ver a Deus lá na glória. Sem santificação você não tem Deus no seu dia a dia, na luta, nos enfrentamentos da tua vida, dos problemas que você enfrenta. Sem santificação é impossível, não é possível perceber Deus. Já a Bíblia vai dizer que aqueles que são puros e limpos de coração, esses verão a Deus. Puros e limpos de coração verão a Deus. Essa é uma promessa que nós temos na palavra do Senhor. Mas eu quero que você abra, por favor, aí em Romanos capítulo 5, no versículo 10. Eu só gostaria de entender um pouquinho, e aí abre uma janela assim um pouco teológica, para ninguém reclamar, falar um pouquinho só sobre doutrina. Romanos 5:10, mas bem rapidinho. É importante nós termos a compreensão. Aqui em Romanos 5:10 está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. É isso? Está assim na tua Bíblia, sim ou não? Perceba, não está falando, quando a gente olha aqui o texto, ele não está dizendo de forma alguma que você era uma ovelhinha desgarrada do bom pastor. Não era uma ovelhinha desgarrada, não é isso. Inimigo de Deus. Eu e você éramos adversários de Deus, mas agora nós fomos transformados de inimigo para amigo de Deus, porque Ele se reconciliou comigo, eu fui reconciliado com Deus. Isso é maravilhoso. Só que o texto aí no finalzinho, aí do versículo 10, vai dizer assim: e se foi reconciliado, então agora você será salvo pela vida de Cristo. Está percebendo a ênfase que está dizendo aí o texto? Repare o que está escrito aí nesse versículo, nesse documento da palavra de Deus. Olha o que está dizendo aí. Você já foi reconciliado. Aquele que foi reconciliado já está salvo. Amigo de Deus, foi reconciliado. Só que o apóstolo está dizendo que mesmo já reconciliado, você também será salvo. Que salvação é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? E aí nós temos que ter a compreensão de que o processo de santificação e também da salvação, ele é gradual, ele é processual, é um crescimento. É importante nós termos essa compreensão. O Evangelho sempre vai dizer que nós que já fomos reconciliados com Deus, nós fomos reconciliados com Deus, querida igreja, antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, mas como assim? Antes da fundação do mundo? É antes da fundação do mundo. Aquele que foi chamado para esse caminho da graça, o Senhor Deus já se reconciliou com ele antes da fundação do mundo e de forma definitiva.
definitiva. Esse é um movimento que Deus iniciou na sua direção. Nós falamos um tempo atrás sobre cronologia. Isso não cabe no nosso cronos, no nosso tempo. Mas Deus, Ele tomou essa iniciativa na sua direção. Foi iniciativa dele e passividade nossa. Mas foi antes da fundação do mundo, de forma definitiva. Ele já nos reconciliou. Só que no nosso entendimento, meu e seu, nós só fomos reconciliados com Cristo lá naquele dia que nós aceitamos Jesus. Não foi assim? A percepção que nós temos é essa. Naquele dia que os meus olhos foram abertos, naquele momento eu fui reconciliado com Deus. É isso mesmo. Só que para Deus, Ele já me reconciliou antes da fundação do mundo. Faz muito tempo que isso já aconteceu. Só que o apóstolo está dizendo aqui que mesmo assim, já reconciliado, Ele ainda nos salva. E sabe do que Ele nos salva, querida igreja? Nós somos salvos a cada dia do domínio das trevas. A cada dia o nosso casamento, aqueles que estão em Cristo Jesus, os casais, são libertos, protegidos por Jesus Cristo, do domínio do pecado. Nós somos salvos a cada dia. Por isso, quando eu olho para a palavra de Deus, para o texto neotestamentário, a Bíblia fala a todo tempo que nós estamos sendo salvos, protegidos das investidas de Satanás, que brutalmente nos assedia cada um dos filhos. E o Senhor, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando da nossa santificação, se é que estamos atentos para esse movimento, para essa movimentação do Espírito Santo. Muito bem, então eu entendi, fechando aqui a janela da teologia, eu entendi então, de que agora eu fui reconciliado com Deus, desde a eternidade, reconciliado com Deus, lá na eternidade. E isso foi de forma definitiva. Agora eu estou entendendo também que eu sou salvo por Ele, ou guardado por Ele, das investidas do pecado, que está ao meu lado, me rondando, me assediando, dardos inflamados de Satanás, e eu estou sendo salvo por Ele a cada dia. É importante nós termos essa percepção, ok? Mas mesmo assim, Ele nos manda ser santos, mesmo assim. Eu tenho essa tarefa, eu tenho esse objetivo, e a complexidade se encontra justamente nisso, pelo fato de que Ele já me salvou, pelo fato de que Ele me salva todo dia, de que Ele me guarda todo dia, e mesmo com todos esses benefícios, mesmo com tudo isso, Ele ainda me manda ser santo. E aí eu pergunto, mas como é que eu posso ser santo, se eu ainda estou nessa estrutura de pecado? Como ser santo? Isso não bate, não se coaduna, não dá certo. Como é que eu vou ser santo? Eu ainda me encontro nessa estrutura materialista de pecado. Em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Irmãos, sinceramente, isso me parece impossível. Deus manda a igreja ser santa, mas me parece que isso é impossível. Eu fico perplexo diante das coisas que Deus manda nos fazer. Permita-me dar um exemplo. Lá em Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos. Não precisa abrir não. Você vai lembrar muito bem quando eu citar aqui. Jesus vai lá e alimenta, diz a Bíblia, 5.000 homens. Os estudiosos vão dizer que provavelmente ali haviam quase 10.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças.
10.000 pessoas estão ali no deserto, e os discípulos, os apóstolos, chegam para Jesus e falam assim: mestre, manda esse povo embora para que eles procurem algo para comer. Eles estão famintos. Manda lá, Senhor. Aí Jesus, ele responde algo assim, no mínimo implicante. Jesus fala assim para eles: deem vocês mesmos de comer ao povo. Está percebendo? Deem vocês mesmos de comer ao povo, para acabar. Como? É muito estranho que Jesus, aparentemente, ele provoca esse tipo de frustração naqueles discípulos. Eles não têm condição, alimente vocês mesmos. Mas como, Senhor? Como é que eu vou alimentar uma multidão de 10.000 pessoas? Como que isso? Não tem condição. Eu não consigo fazer isso de forma alguma. Então é uma ordem aparentemente impossível de se cumprir. Mas Jesus manda eles fazerem isso. Tente se colocar no lugar dos discípulos. Tente visualizar aquela cena. Se você estivesse ali, Jesus falasse para você, falasse o teu nome, alimente essa multidão de 10.000 pessoas. Como é que seria a tua reação? Como seria a sua reação? No mínimo de perplexidade. Certamente Deus fala algumas coisas para nós. Deus nos dá algumas ordens que nos parecem absurdas. Parece que é impossível cumpri-las. Essa é a reação que nós temos. Deixa eu dar um outro exemplo. Lembra lá do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 7? Está lá Gideão. Lembra de Gideão, um dos juízes? O povo de Israel está lá sofrendo faz 7 anos pelos midianitas. A Bíblia vai dizer que esses midianitas, eles eram sangrentos. E os midianitas foram lá e tomaram conta de Israel. E Deus levanta Gideão e fala assim para Gideão: olha, meu servo, se levante, forme um exército, que através de você e do teu exército eu vou livrar o meu povo. E aí Gideão se levanta, e aí ele consegue trabalhar lá e reúne 32.000 homens. 32.000 homens. E Deus fala assim: ó, manda todo mundo embora. Vai ficar só com quantos? 300. Sério? É sério. É somente com 300 que você vai enfrentar o exército midianita. Perplexidade. Mas não é possível desse jeito. Igreja, eu quero dizer que eu acredito no poder de Deus. Você acredita no poder de Deus? Eu acredito. Eu acredito que Deus operou todos esses milagres e maravilhas e Ele ainda continua operando. Quando eu vejo Jesus lá no Sermão do Monte, Jesus chega para os seus ouvintes e diz assim: olha, quando alguém te ferir um lado da face, dá o outro lado da face. Ame o seu inimigo. Abençoe aquele que está perseguindo você. É mesmo, Senhor? Olha, Pai, mas eu não consigo amar o meu inimigo. Eu tenho vontade de pular no pescoço dele e desganar. E não é o meu inimigo não, é até o meu irmão da igreja mesmo, quando fica ali tirando a minha paz. Mas o Senhor, Ele dá essa ordem. Deus manda algumas coisas que parecem fáceis de fazer, mas não são nada fáceis, e muito ao contrário, é impressionante. E aí surge um problema, e aí eu quero tocar na nossa ferida. Você sabe qual que é o problema que nós temos? Diante das ordens que Deus dá na sua palavra, a maioria de nós lida com a palavra de Deus, com as coisas que Deus manda a gente fazer, de forma imprudente. A maioria de nós não levamos a sério aquilo que Deus nos manda fazer. A gente se reúne como igreja, a gente está aqui, aprendemos, cantamos hinos, mas
detalhes profundos da palavra de Deus, a gente não leva a sério. Mas o Senhor, Ele está olhando para nós, e Ele insiste que nós devemos obedecê-lo, porque é assim que Ele se relaciona conosco. Imagina, esse negócio que a Bíblia está mandando fazer, é impossível, eu não vou cumprir isso não. Eu sou incapaz de fazer isso, eu não posso. Mas nós deveríamos, no mínimo, apesar da perplexidade, nos colocar diante do Senhor, com responsabilidade, e dizer: ok, Senhor, o Senhor está me mandando fazer isso, mas eu não vou tratar a Tua palavra com leviandade. Como é que eu posso fazer para obedecer isso que o Senhor está me mandando? Como, Senhor? Como é que eu posso realizar isso? O Senhor está me mandando alimentar uma multidão, ok, Senhor, como é que eu vou alimentar uma multidão de 10.000 pessoas? Como é que eu vou eliminar um exército poderoso com 300 homens apenas? Como, Senhor, é que eu vou dar a outra face? Como é que eu vou abençoar e amar o inimigo que me persegue? De que forma que eu faço isso? Como é que eu vou liderar um ministério? Como é que eu vou abrir a minha casa para se formar uma igreja lá dentro? Eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso. Como é que os meus olhos podem ser limpos para eu não pecar contra Ti? O Senhor me manda fazer isso, mas eu não consigo. Como é que eu posso ser santo? De que forma que eu posso ser santo se eu sou um homem, uma pessoa formada em pecado? O Senhor me deu essa ordem, sim, eu levo a sério isso. Eu não vou desdenhar, não vou marginalizar isso que o Senhor está me dizendo. Mas como é que eu posso fazer isso? A Tua palavra não pode ficar lá apenas na Bíblia, no livro, papel. Precisa ser vida na minha vida, mas como é que eu vou fazer isso? Humanamente não tem jeito. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo: sede santo, porque eu sou santo. E a ordem foi dada. E se você é filho do Senhor, é muito bom que você se preocupe em obedecer a palavra de Deus. É muito importante que você leve a sério, mesmo que você não consiga. Mas Deus manda: sede santo, porque eu sou santo. Eu não consigo, mas eu não posso desdenhar, eu não posso deixar de lado o mandamento de Deus. Mas tem uma boa notícia quando a gente olha para a Bíblia. A boa notícia: eu não consigo, mas o crente verdadeiro, grava isso no teu coração, o crente verdadeiro, ele quer ser santo. O crente, o cristão genuíno, ele quer ser santificado. Ele tem esse querer. Não é o bastante. Não é o bastante. Mas ele tem esse querer. Esse querer é bom. Sabe por que é bom? Só deseja ser santo quem já foi reconciliado com Deus. Só deseja ser santo aquele realmente que já foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. Só tem o querer de ser santo quem foi justificado por Jesus. Não é qualquer um que quer ser santo. Somente aquele que foi justificado por Deus. O não convertido, ele não quer ser santo. O não convertido, ele não tem desejo de se santificar, mesmo que ele seja membro de uma igreja. Aquele sim, que foi operado pelo Espírito de Deus, esse tem o desejo da santificação. Só que ele só tem o querer. Ele não tem muito mais do que isso. Se eu fui justificado por Deus, eu tenho esse querer. Não mais do que isso. O que é o querer diante do impossível? O que é o querer? Alimentar multidão.
diante do impossível. O que é o querer? Eu ser santo. É impossível para o homem natural. Eu só tenho esse querer, mais nada, mais nada. Porque já diz o ditado que querer não é poder. Eu tenho esse querer que Deus colocou dentro de mim. Eu sei que você entendeu. Você entendeu a palavra do Senhor. Você entendeu que você deve amar o seu inimigo. Mas querer, amar, não é amá-lo. Quando você olha para a palavra de Deus, eu sei que você quer ser puro de coração. Você que foi regenerado, você quer ser puro. Mas querer ser puro não é sê-lo. Você que foi justificado por Deus, certamente você quer que os teus olhos não pequem mais. Mas somente esse querer não capacita a conseguir. Não tem como. Então sabe o que Jesus está dizendo para nós? Deus nos manda um recado, Ele te faz um convite. E aí eu olho para a palavra de Deus, e o Senhor diz assim para nós: olha, você tem o querer, mas eu quero dizer o seguinte, que o teu querer é nada. Teu querer é nada diante do impossível. Mas me dá o teu querer, me dá o seu nada, porque eu sou especialista em fazer tudo com nada. Do nada eu fiz o mundo, eu criei todas as coisas. São o que os teólogos chamam do ex nihilo. Do nada se formou tudo. É isso. Dá o teu querer que eu faço tudo. Com o teu querer você pode enfrentar os midianitas. Com o teu querer e o meu poder você pode alimentar multidões. É sensacional, porque os milagres de Jesus são sempre intencionais. Sabia disso? Sempre tem um vínculo pedagógico. Tem um vínculo pedagógico. Jesus não faz milagres assim, de qualquer jeito, não. Tem um motivo e tem um ensino por trás dos milagres do Senhor Jesus. E quando Jesus, Ele alimenta aquela multidão, e quando Ele havia mandado os discípulos fazer aquilo, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: olha, sem mim, vocês nada podem fazer. Tem um ensino por trás. Ele está dando um recado claro, está ensinando. Importante que vocês estão caminhando comigo, então que você já entenda já de início: sem mim nada vocês vão conseguir fazer. Vocês só têm o querer, mas me entrega o querer. Querida igreja, nós estamos falando de santidade. Santidade é uma das doutrinas essenciais do cristianismo. Nós não podemos colocar a prática da santidade de lado, de forma alguma. Santidade é importante para a vida da igreja, mas com o nosso querer humano, é impossível nós alcançarmos a santidade. E conforme eu já falei aqui, é ótimo que nós tenhamos esse querer de ser santo, porque antes nós nem tínhamos isso. Nós nem tínhamos esse desejo de ser santo. Mas agora eu tenho esse querer, mas eu não consigo ser santo. Com as minhas armas limitadas, finitas, falidas, eu não consigo ser santo. E aí Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele diz na sua palavra, lá em Filipenses capítulo 2, 13: eu é quem coloco em você tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Percebeu isso? Ele colocou em você o desejo do querer. E realizar a salvação, trabalhar a salvação, que é a santificação, isso também vem dele. É ele quem realiza na vida do crente, tanto querer quanto realizar. Essa é a chave. Ele põe em nós, em cada um dos seus filhos, essa vontade, e é ele também quem realiza em nós. Portanto, aquela pergunta que eu fiz lá no início, a salvação
ela é recebida, ela não é conquistada. A santificação, da mesma forma, nós recebemos o querer e o realizar que Ele opera em nós. Portanto, aquela pessoa que teve os seus olhos abertos para o reino eterno de Deus, já tem esse querer incomodando aí dentro de você. Porque se não tem, fique atento. Aquele que foi justificado por Deus tem o querer de ser santo, de se santificar, de ser puro. Não vai vivendo a vida de qualquer jeito. Isso é um perigo muito grande. E a partir do ponto que você tem esse desejo colocado pelo Espírito de Deus, Ele mesmo opera em você o crescimento gradual da sua espiritualidade. E esse crescimento espiritual, o nome que a Bíblia dá é santidade. E aí eu quero caminhar para o final, pensando com os irmãos o seguinte: ser santo é agradar a Deus. Só que o caminho da santidade, o caminho de uma vida santa, para nos tornarmos iguais a Cristo, iguais a Cristo Jesus, é um caminho de quebrantamento. Não é tão fácil, é um caminho de quebrantamento, é um caminho de luta, de provas. Ser igual a Cristo, ser santo como Ele, é passar pela via do quebrantamento. Por isso existe aquele convertido que ainda está endurecido, existe aquele convertido que o Senhor o reconciliou com Deus, mas o seu coração ainda está um coração de pedra, não é sensível às coisas do Senhor. Mas também nós encontramos aquele convertido que já foi quebrantado, e é lindo, porque a luz de Cristo, ela só pode ser irradiada de dentro de nós, a partir do ponto que o vaso de barro que somos nós, seja quebrado. Nós somos o vaso, isso não é para sair chamando ninguém de vaso, não, ô vaso, não é nada disso, mas nós somos vasos de barro, e a luz de Cristo que habita em nós, ela só pode iluminar quando esse vaso é quebrado. Eu falei agora há pouco de Gideão, lembra da história de Gideão, os 300, é muito legal, quando ele vai lá para entrar dentro do acampamento midianita, ele vai com os 300, e eles estão levando uns jarros de barro, e eles colocam ali tochas acesas dentro dos jarros, e quando está para entrar dentro do acampamento, eles combinam o seguinte: quando tocar a trombeta, a gente quebra o vaso, o jarro, e aí a luz, resplandece. Está percebendo? Para a luz resplandecer que habita em você, o jarro, o vaso de barro tem que ser quebrado. Você pode olhar lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala mais ou menos a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, dentro de vocês há um tesouro imensurável, em vasos de barro, em vasos decaídos, está um tesouro imensurável, mas esse tesouro ele só pode transparecer a partir do ponto que o vaso seja quebrado. Então, não tem outro jeito. Crente bom é crente quebrado, não tem jeito. Crente que ostenta com o nariz empinado, soberbo, arrogante, não está com nada. A palavra de Deus, ela vai mostrar isso, que aquele que é o convertido bom, é o convertido que foi quebrado por Deus. Crente bom é aquele crente que descobriu que o problema não é o outro, que o problema não é o sistema, que o problema não é a igreja, não é o líder, não é o pastor, o problema é ele mesmo, o problema sou eu sou o problema. Por isso é que eu tenho que ser quebrado do meu orgulho, tenho que ser quebrado da minha vaidade, da minha hipocrisia, quebrado da minha incredulidade. Deus precisa nos quebrar, para que haja santidade verdadeira. Deus tem que nos quebrar, igreja.
Nós podemos ser igreja do Estoril, igreja do Ibirapuera, do Morumbi, da onde for que seja. Deus tem que nos quebrar, se é que nós queremos ser uma igreja genuína, uma igreja operada pelo Espírito de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor. Então, se você é um convertido, se você foi justificado por Deus, não tenha medo. Não tenha receio algum. Pode ficar certo, se você foi justificado por Deus e ainda não foi quebrado por Ele, Ele vai te quebrar. Deus vai te quebrar na hora certa. E isso é bom, porque Ele vai te fazer um utensílio novo na sua casa, para a glória dEle. Deus vai te quebrar, Ele vai fazer você um vaso de honra na presença dEle. É promessa do Senhor na sua palavra, é isso que Ele faz. Ser santo é Deus libertando você de você mesmo. É Deus libertando você dos ranços, daquilo que a gente carrega pesado na nossa vida. Deus liberta você e te coloca na dependência dEle. É isso que é ser santidade. Jesus falou lá em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Eu te dou uma ordem. Está aí, eu te dei uma ordem. Mas é para te mostrar que você não consegue fazer. Você não consegue fazer. Você precisa de mim para fazer. Nós precisamos entender isso. Você tem que aplicar isso na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na sua vida secular. Precisa das mãos poderosas de Deus. E aí você pode perguntar, então tá bom, é Deus que faz isso em mim. E o que eu faço nesse processo da santificação? Eu não faço nada? Eu não faço nada? Não, você faz. Filipenses 2,12, a palavra de Deus vai falar o seguinte: olha, desenvolvei a vossa salvação. Nós não somos bonecos, nós somos seres dinâmicos nas mãos do Senhor. Desenvolva a vossa salvação. Faça aí o que tem que ser feito. Mas tá bom, então o que tem que ser feito? Você sabe o que tem que ser feito? Você tem que orar. É isso, é isso. Não adianta você fazer outra coisa, você tem que orar. O pecado está assediando, está te rodeando, ore. Ore ao Senhor. A tentação está chegando, ore. Não é assim que a Bíblia manda? Ore, orar a todo tempo. Lembra lá do pecador, que estava lá do lado do fariseu? O pecador chegou e falou assim, ele nem ousava olhar para o céu, ele chegou e disse assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Portanto, na minha tarefa, no meu exercício de buscar a santidade, o que cabe a mim e a você, meu querido irmão, é bradar a Deus: tem misericórdia de mim, porque eu não consigo ser igual a Jesus. O Senhor me deu uma ordem, sede santo, mas eu não consigo ser santo como Deus é santo, porque Tu és perfeito. Eu entendi, Senhor, a ordem foi dada, eu entendi, mas eu não consigo. Me ajuda, Pai, me ajuda eu ser santo. Eu termino lendo um texto que é bem sugestivo, lá em 1 João capítulo 1, versículo 4 a 9, e aí eu vou pedir para alguém da igreja que tem uma voz de trovão, para se levantar, ficar em pé e ler bem alto, para toda a congregação poder ouvir. 1 João capítulo 1, do versículo 4 ao 9, por favor. Rapidamente. Igreja participativa, vamos lá, 1 João.
Isso é santidade. Amém? Isso é santidade. Eu sou purificado por mim mesmo? É isso que diz o texto? Eu vou me purificar? O que diz a palavra de Deus aqui? É eu que me purifico? Não, é Ele quem me purifica. É o Senhor quem me santifica. E é muito interessante que o apóstolo ele começa dizendo o seguinte: olha, para que a alegria de vocês seja completa. A gente já ouviu mensagens assim, para que a gente seja alegre, uma alegria verdadeira. O apóstolo está dizendo aqui, para que a sua alegria seja completa. É para isso que eu estou escrevendo. E ele dá toda essa instrução: alegria completa sem grana, alegria completa com grana, alegria completa com saúde, que a alegria seja completa sem saúde, alegria completa num resort, alegria completa sem férias, alegria completa passando as férias em Santos, ou não. Quer irritar minha esposa, fala: a gente vai passar as férias lá no Gonzaga. Não é porque o Gonzaga é ruim, pelo amor de Deus. Aqui já foi tanto para Gonzaga que ela não aguenta mais. Gonzaga é uma praia lá em Santos. Alegria completa. É promessa de Deus para nós. Mas João, ele está escrevendo que a nossa alegria seja completa. Para que ela seja completa, o que você tem que fazer? Confesse os seus pecados e Deus o purificará de toda injustiça. Não é você, meu irmão, que vai se purificar de toda injustiça. Não é você que vai se tornar santo, mas é Ele quem vai te purificar. É Ele quem vai te santificar. E isso é vida real. Isso não é uma vida superficial apenas, um ser plástico. Hipócritas. Não, eu sou santo, eu sou bom. Para com isso. Não existe pessoa assim. Pode ser o melhor pastor que for, a melhor irmã de oração, todos nós somos carentes do perdão e da graça de Jesus Cristo, e é Ele quem nos purifica de todo o pecado, porque todos nós pecamos, isso é certo, a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus também vai falar que nós não vivemos habitualmente no pecado. Nós não vivemos pecando habitualmente. Mas por que não? Porque eu tenho uma vida de oração. Não é porque eu luto. Se eu lutar eu não consigo. Eu tenho uma vida de oração, de contrição, de pedir perdão, em comunhão com Ele. E aí eu vou permanecer na luz, porque Ele está na luz. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Lá em Romanos capítulo 13, 14 diz assim: não fique procurando pecado. Não fique pensando no pecado, atendendo aos desejos da sua carne. Não fique assim. Não. Ao contrário, mas lembre, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Você pode falar isso no teu lugar aí? Volte para a tua casa falando isso no teu carro. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Eu quero voltar para casa limpo. Eu quero tomar banho, me sentir puro, renovado. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. É só dessa forma, meu querido irmão. Não há outro jeito. E aí você vai dizer assim: papai, eu pequei contra o Senhor de novo. E Deus vai falar assim: contra mim? Não, você não pecou contra mim de novo. Eu estou te perdoando, meu filho. Você já está purificado. Porque a palavra de Deus é o seguinte: diz que Ele perdoa os nossos pecados e Ele nem se esquece, nem se lembra mais dele. Se esqueceu dele. Se esqueceu. Hebreus capítulo 10, 17, Ele nem se lembra mais. Então o banho está disponível para cada um de nós. Se você quer tomar banho, nas águas limpas, no sangue do Cordeiro, você quer ser santo,
Você quer ter uma vida realmente santa? Você fica boquiaberto, perplexo, diante da ordem de Deus? Sim, você fica. Mas saiba, a resposta é que Ele está dizendo: sem mim você não pode fazer nada. Eu te dei essa ordem, esse mandamento, mas é para você se lavar no meu sangue. Não há outro meio. Eu termino lendo aqui Romanos capítulo 6, versículo 11. E também o Salmo 119, mais ou menos assim, a partir do versículo 11, em Romanos 6, diz assim: olha, considerai-vos mortos para o pecado, não reine o pecado em vocês, a fim de vocês obedecerem aos vossos desejos. Não faça isso, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque agora vocês estão debaixo da graça. Eu não estou propondo uma graça barata, não é isso, longe disso. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus fala que uma vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, sem mérito. Só que por hoje, descanse no Senhor, confesse os seus pecados, fique em paz com Deus, para que Ele possa lhe santificar, perdoar todos os seus pecados, e aí você vai poder se aconchegar na rede do Pai. Termino dizendo, o Salmo 119 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Feche os teus olhos, guarde o teu coração, para não pecar contra Deus. Sem mim, nada podeis fazer.